Por que que a enfermeira deve furar a orelhinha de bebê? E não só a enfermeira, o técnico também. Eu vou explicar para vocês hoje isso. Porque, gente, esse mercado é maravilhoso. Eu posso falar isso para vocês com muita propriedade, porque eu já tô nesse mercado há 20 anos. E, sinceramente, muita coisa que eu já conquistei na vida, eu não vou dizer que é tudo, que eu também trabalho em hospital, não vou dizer pra vocês que é tudo, mas muita coisa que eu já conquistei na vida foi furando a orelhinha de bebê. Deu pra eu investir nos meus estudos, deu pra eu investir em novas viagens, deu pra eu investir em mais cursos, inclusive até o fato de eu estar aqui com vocês. Muita coisa foi furando a orelha de bebê, porque eu precisei me preparar mais, fazer mais cursos, participar de eventos para poder estar aqui hoje com vocês. Não é assim, ó, pirim-pim-pim, a gente vem aqui para a internet. Gente, network é a palavra da vez. Se hoje eu tô aqui podendo falar para vocês, se eu conseguir entrar no marketing digital e fazer essa migração da enfermagem com furar a orelhinha de bebê e estar no marketing digital, é porque eu abri a minha mente e comecei a fazer network. Porque assim, não dá para fazer sozinho. Vocês imaginam aqui, ó, nessa live, 151 pessoas. Como é que eu ia conseguir falar com todos vocês? É necessário uma equipe, né? Mas para eu ter essa equipe, eu precisei ter network, eu precisei abrir parcerias, entende? Por isso que eu sempre falo com vocês que é necessário abrir a mente para isso. Por que que precisa furar orelhinha de bebê? É um mercado maravilhoso. Vocês já têm a destreza de que, poxa, geralmente o enfermeiro, o técnico, ele tem a destreza de puncionar a veia, de colher sangue, ou seja, a gente já tem essa habilidade com as mãos, entende? Isso já ajuda também numa destreza para pegar o brinco e colocar. Vocês estão diretamente ali com o paciente. Quem trabalha, por exemplo, em berçário, UTI neonatal, eu vi que tem gente aqui da Perinatal Barra, muito legal, muito legal. Então, já tem poxa, vocês têm um mercado ali na mão de vocês, literalmente, e é um mercado maravilhoso, porque vocês já perceberam quantas crianças nascem por dia no Brasil? E quantas dessas crianças são meninas? Percebe que se não for vocês que vão furar, vai ser outra pessoa. Por isso que eu tô trazendo isso para vocês, literalmente, trazendo isso para vocês, para que vocês percebam, ou seja, vocês estavam no universo, vocês estão literalmente inseridas numa mina de ouro e não estavam enxergando. Então, o meu papel aqui é abrir a mente de vocês, abrir os olhos, é começar, gente, não tem porquê ficar sofrendo, não tem. Por exemplo, a gente fez um cálculo aqui, eu fiz numa live ao vivo, uma média, vamos supor, que um enfermeiro a média do Brasil, enfim, vamos supor, um plantão de 12 horas, R$300, se ele for pegar essas 12 horas de um plantão e dividir, dá R$25 a hora. Quanto vocês pagam para fazer a unha de vocês? A manicure de vocês cobra quanto? Escreve aí pra mim, quanto que vocês pagam pra fazer a unha? Só pra gente fazer uma análise aí, tá? Vamos ver, porque foi essa conta que eu fiz quando eu pedi demissão de um emprego. Exatamente essa conta. Eu tinha emprego onde eu era enfermeira, auditora, blá, blá, blá. Era só status. Vocês estão na mesma posição que eu estava há alguns anos atrás, quando eu parei pra calcular quanto valia a minha hora de trabalho. Nessa época, eu tinha, sabe a ficha que me caiu? Eu tava no horário de almoço e a gente tinha o hábito de ir fazer a unha, aproveitava o horário de almoço e fazia a unha ali perto do trabalho mesmo. Aí eu tinha acabado de pagar R$25 só pra fazer a mão, tá? Só a mão. Aí quando eu voltei pro trabalho, comecei a trabalhar, fui pro computador, comecei a trabalhar, não sei que estalo que me deu, que start, que eu fui calcular quanto que valia a minha hora. E quando eu calculei quanto que valia a minha hora, nessa empresa que eu trabalhava, valia R$18 a minha hora. Eu falei assim, tem alguma coisa errada nisso. Eu estudei pra caramba, eu só tava naquela função porque eu tinha uma pós-graduação em auditoria e a manicure acabou de
ganhar mais do que eu em 1 hora. Tem alguma coisa errada, né? Aí foi na hora que eu falei assim, não, tá na hora de dar um basta nisso. Eu tinha um outro emprego também, eu já era funcionária pública, então eu tinha um outro emprego e falei assim, não, vou começar a resolver isso na minha vida. Porque assim, a gente tem duas opções quando a gente fica diante de uma situação dessa. Ou a gente aceita, alguns aceitam e ficam quietos, outros aceitam e ficam reclamando. E é pior, tá? Pega essa chave, vai descer um download de uma chave aqui agora. Quando você fica reclamando, você atrai energia negativa para sua vida. Se você quiser ter boas coisas, você tem que vibrar numa energia positiva, vibrar, se blindar totalmente. E quando alguém vier com alguma energia negativa para perto de você, pega essa chave. Se afasta 7 metros dessa pessoa para não atrapalhar o seu campo energético, porque todos nós somos seres energéticos. Então a opção que a gente tem, ou a gente aceita e fica quieto, são 3 opções. Ou aceita e fica quieto, ou aceita e fica reclamando, mas conforme eu já falei, vai ser pior se ficar reclamando. E a terceira é, enquanto você tá ali, você precisa do emprego, ok, você continua, porém, começa a abrir a mente, começa a abrir outras possibilidades na sua vida. Pode ser várias possibilidades. Eu tô aqui apresentando para vocês uma possibilidade que deu certo para mim e que eu quero literalmente compartilhar com vocês. Muitas pessoas me perguntam, Suzana, por que você quer compartilhar com a gente? Na verdade, o que aconteceu? Eu faço isso há muitos anos, a coisa foi acontecendo, eu fui pegando vários insights, vários detalhes que eu fui aprimorando a técnica. É uma técnica que surgiu de repente na minha vida, eu fui aprimorando e foi cada vez ficando melhor. Cada vez mais meu nome começou a ser divulgado, começou uma mãe divulgar para outra. Muitos pediatras aqui no Rio de Janeiro já me indicam direto, eles têm meu cartão no consultório. Depois eu comecei a atender muitos artistas, já atendi filhos de vários artistas, tipo as gêmeas da Giovanna Antonelli, fui eu que furei, Tony Garrido, Bernardinho do vôlei, Thiago Lacerda e Vanessa Lois, eu furei das 2 meninas e fiz o 2º e o 3º furo na Vanessa Lois. Mônica Martelli, Ingrid Guimarães, Samara Filippo, entre outros. São Capri também fui eu, entre outros. Então o que aconteceu? O meu nome começou a subir muito. Mas tudo não começou assim, gente, no estalo da noite pro dia, entende? Foram anos fazendo a mesma coisa. No momento que eu comecei a gerar resultado, as coisas começaram a acontecer. E por que hoje eu sinto essa necessidade de passar isso para vocês? Simplesmente porque hoje eu entendo que... Pega essa chave, vai descer mais uma chave aqui agora. É fundamental, quando você está no caminho da prosperidade, você só continua progredindo, você só continua a crescer quando você começa a transbordar na vida de outras pessoas. Exatamente isso. E se você ficar num sentimento de escassez, de mesquinharia, de energia negativa, bloqueia a sua prosperidade de um jeito que você não vai conseguir sair do lugar. Agora, quando você começa a transbordar, a dividir com outras pessoas, tem gente que pensa que vai faltar, mas não. Quanto mais você transborda, mais o universo manda para você. Então, quando eu peguei essa chave, que a prosperidade é necessário um transbordo, quando eu peguei essa chave, aí virou uma chave na minha mente que eu falei assim, irmão, tá na hora de começar a transbordar na vida de outras pessoas. A enfermagem precisa disso. Imagina como vai ser os hospitais quando todo o corpo de enfermagem tiver todo mundo numa vibe maneira, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Imagina como a gente vai tratar melhor os nossos pacientes, né? Os nossos pacientes merecem. Literalmente, quando você está numa energia boa, cada paciente que você chega perto, que você olhar, que você sorria, ele energeticamente ele vai pegar essa energia também e vai até melhorar.
Não é legal a gente ficar num ambiente de trabalho com uma energia negativa. Só que eu entendo vocês. Eu sei que muitas vezes é um ambiente muito pesado, que as pessoas estão cansadas, que as pessoas passam noites em claro. Eu sei isso. Apesar de eu não viver isso hoje, eu já vivi tudo que vocês estão vivendo. Quem conhece a minha história sabe que eu fui técnica em enfermagem. Depois eu fiz faculdade. Aí fiz pós-graduação, mestrado, agora eu tô na metade de um doutorado, que enfim, nem sei nem se eu vou conseguir terminar, tá? Porque o negócio tá pesado pro meu lado, mas tudo certo, vamos que vamos. Se o universo decidir que eu termino, aí eu termino e tudo certo. Estão até rindo, né? Quem faz mestrado e doutorado sabe que o negócio é feio, fica bravo. Mas enfim, por que eu quero trazer isso para vocês? Porque não foi a pós-graduação, não foi o mestrado e não vai ser o doutorado que vai trazer toda essa prosperidade na minha vida. Eu acabei de falar para vocês no início da live que eu tinha um emprego no qual eu entrei porque eu fiz uma pós-graduação em auditoria em sistemas de saúde e que, de repente, eu me dei conta de que a manicure que acabou de fazer minha unha ganhou em 1 hora mais do que eu ganhava em 1 hora. Entendeu? Então vocês entendem que não é uma pós-graduação que vai resolver a vida de vocês? Aí por que é importante que vocês verdadeiramente comecem a abrir a mente de vocês e comecem a pensar de uma forma diferente? É necessário, gente, é urgente a gente começar a pensar fora da caixinha. Como que a gente pode começar a pensar fora da caixinha? Eu também não sabia isso, gente. Pega essa chave que vem mais uma. Pensar fora da caixinha é a gente começar a entender, olhar para trás e entender o seguinte. Todos nós, gente, todos, sem exceção, todos nós fomos bloqueados na nossa infância. O que quer dizer isso? Um bebê, quando nasce, ele tem o subconsciente dele totalmente aberto. Ou seja, nós temos o consciente, né, onde está a nossa razão, o que a gente pensa, enfim, a gente tem o subconsciente. Só que 99% das nossas ações, das nossas atitudes, estão ali dentro, no subconsciente. A gente pensa que está agindo o tempo todo no consciente, que está comandando tudo, mas não está não, está tudo lá dentro. Só que o bebê, quando nasce, ele tem o subconsciente dele totalmente aberto. E o que quer dizer isso? Tudo o que ele escuta entra na mente dele como uma verdade absoluta. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado do que a gente fala perto das crianças. Porque se você falar assim, menino, não, isso não, você não pode. Ou a criança faz uma besteira, você nunca faz nada certo. Você é burro, você é isso, você é aquilo. Aí a criança escuta os pais brigando. Os pais estão achando que a criança não entende, mas está tudo entrando como uma verdade absoluta. Aí essa criança começa literalmente a absorver de todo mundo que está por perto. De uma tia, de uma avó que tá ajudando a criar enquanto a mãe vai trabalhar. Aí vai para a creche, da professora da creche, na professora da escola. E o que acontece? Todos esses adultos que passam a vivenciar ali com essa criança, esses adultos trazem com ele a bagagem do que foi colocado no subconsciente deles no passado. E eles transferem para essa criança. E essa criança vai crescer totalmente cheio de crenças limitantes. Se alguém um dia falou para uma criança de 4, 5 anos que ela era burra, acabou, gente. Ela vai crescer com bloqueio de aprendizado. Por mais que ela estude, enfim, vai chegar algum momento lá na frente que vai ter um bloqueio de aprendizado. Eu, por exemplo, eu descobri esse ano que eu tinha um bloqueio de aprendizado. Olha que coisa. Eu fazendo um treinamento e olha que já com o pós-mestrado, na metade do doutorado, eu descobri que eu tinha um bloqueio de aprendizado. Porque eu, fazendo um treinamento, eu me lembrei, eu não lembrava disso, que uma vez na escola, no antigo CA, né, alfabetização, enfim, eu estudava no colégio de freira e a freira falou assim, para ditado, tinha que escrever a palavra ditado e ela ia fazer um ditado. E eu travei e não conseguia escrever. Ela simplesmente veio e me deu um beliscão, daquele assim que roda o braço. Boa. Ali foi o meu bloqueio.
literalmente. Depois disso eu demorei, que eu não consegui mesmo escrever, depois escrevi e tudo passou. E como que eu percebo que era um bloqueio? Eu fui a minha vida toda escolar tendo que, para aprender, eu tinha que ficar vendo várias vezes. Eu não aprendia na aula, não aprendia. Eu tinha que chegar em casa, tinha que estudar para conseguir fazer uma prova. E a minha vida toda acadêmica foi assim. Eu passei, mas eu percebia que eu precisava estudar muito mais do que às vezes meus colegas que entendiam na sala de aula. Aí nesse treinamento eu vi isso e precisei voltar lá atrás na cena, na imaginação e ressignificar. Ressignificar e perdoar a freira. Por quê? Se eu não a perdoasse, se eu não ressignificasse isso, eu iria trazer aquilo para mim. Quando a gente guarda uma mágoa, um sentimento de mágoa, qualquer sentimento negativo, isso atrapalha a nossa vida. Então, ressignifiquei, ela tá perdoada. E porque também como foi fácil eu perdoá-la? Porque eu parei e pensei, se ela fez isso comigo, alguém fez isso com ela na infância também. E a coisa vai se repetindo. E a gente cresce passando isso para as crianças. E alguém em algum momento passou isso pra gente. E assim, então, e a maioria dos bloqueios, gente, a maioria é pai, mãe e professor. A maioria dos bloqueios é isso. Pega essa chave. Então, ficar com raiva do pai, com raiva da mãe? Não, gente. Eles não têm culpa também. Eles também foram programados de forma errada. Eles também pegaram isso tudo e eles apenas estão devolvendo. Eles não têm noção. Eles não tiveram uma live dessa para entender e para ressignificar as coisas. Eu sempre digo que pai e mãe erram tentando acertar. Literalmente. Então, assim, aceitar o seu pai, aceitar a sua mãe do jeito que eles são e perdoá-los, entender e seguir a vida e seguir em frente. E por que eu falei tudo isso? Porque, assim, para vocês começarem a entrar no ritmo da prosperidade, do transbordo, vocês têm que começar a derrubar esses paradigmas, essas crenças limitantes que ficaram no passado. Aí, resolvido isso, aí alguém deve estar perguntando, Suzana, então já era, né? Eu fui bloqueada, acabou. Não, gente, dá para reprogramar, tá? Dá para reprogramar, fiquem tranquilas. Existe a possibilidade de fazer reprogramação mental e isso tá livre na internet, de graça. Tem uma reprogramação mental no YouTube do Hélio Couto, bota Poder Infinito Hélio Couto. Tá? Que aí vocês podem botar um fone de ouvido na hora de dormir todos os dias, que vocês vão começar a fazer uma reprogramação mental e começar a acreditar mais em vocês, acreditar que vocês podem muito mais do que vocês imaginam. Agora, por que é importante? As pessoas já estão falando, Suzana, por que você está falando tudo isso? Eu não falei para vocês que o tema da live era dizer por que vocês têm que furar a orelhinha de bebê? Porque vocês têm um negócio na mão de vocês, gente. Só que para vocês enxergarem que isso está na mão de vocês, vocês precisam se despir de crenças limitantes. Vocês têm que começar a quebrar paradigmas e começar a entender que vocês podem evoluir, que vocês podem prosperar. E isso é um passo. O outro passo é começar a buscar o que vocês podem fazer a mais para que vocês comecem a ter renda extra. Eu estou apresentando aqui para vocês a possibilidade de vocês aprenderem a furar a orelhinha de bebê e ter uma renda extra. Mas pode ser que de repente vocês queiram fazer outra coisa para ter renda extra e tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é que vocês abram a mente de vocês. Por que eu digo? Eu defendo muito o furar a orelhinha de bebê como uma coisa que vai ajudar vocês a abrir novas portas, porque é um mercado que eu já estou há muito tempo, é um mercado que eu conheço muito e que me traz muita prosperidade. E verdadeiramente, gente, por que eu decidi? Tem pessoas que falaram assim, quando eu decidi que eu ia ensinar outros profissionais de saúde a fazer o mesmo, as pessoas falaram assim pra mim, Suzana, você vai dar um tiro no pé, porque assim, no Rio de Janeiro você domina esse mercado. É verdade, aqui no Rio eu domino. Mas, e a criança que tá lá em Manaus? Por que ela não pode ter um atendimento diferenciado? E a criança que tá em Brasília? E a criança que está em Fortaleza?
eu não tenho como atender essas crianças, não tenho. Então eu decidi. E o que aconteceu no ano passado? No ano passado, algumas pessoas começaram a me procurar de outros estados, perguntando se eu dava curso. Na época eu não tinha curso montado, gente, não tinha nada. Só que na hora que veio o primeiro e-mail, a primeira pergunta, eu pensei, e por que não? E por que não? E eu respondi o e-mail da seguinte forma, gente. Eu já tinha a mente meio ativada, o mindset meio evoluído para o crescimento, para a prosperidade, para fazer coisas novas. E apesar de eu não ter o curso ainda, e sequer isso ter passado pela minha cabeça, eu respondi, estou montando o curso. E eu não estava. Só que essa foi a grande chave. Depois disso eu comecei a receber, no final foram 7 e-mails, parecia que era o universo conspirando a favor, parecia que era papai do céu falando, Suzana, você ainda não entendeu que você precisa transbordar isso na vida de outras pessoas? Literalmente, Deus teve que dar uma sacudida em mim e falar assim, é para transbordar. Eu não te dei tudo isso para você ficar guardando para você. Depois você vai embora desse planeta e não vai deixar esse legado para a humanidade? Aí foi forte, gente. Quando Deus falou isso comigo, que eu tinha que deixar esse legado para a humanidade, aí eu percebi que é verdade. Eu precisava deixar. E a coisa começou a ir, até que de repente um dia eu pensei assim, bom, eu não tenho como montar esse curso presencial. Mas nós estamos na era digital. E por que não? Na era digital, eu não ia limitar as pessoas, porque assim, se eu fizesse um curso presencial, só quem poderia fazer é quem estava no Rio de Janeiro ou quem tivesse condições de investir numa passagem, hotel, para ficar aqui, etc. Agora, no digital, eu consigo ampliar isso para todo mundo. Por quê? O dinheiro que vocês gastariam para poder gastar com passagem, com alimentação, com hotel, não existe, é só o investimento no curso, caso alguém queira fazer, entende? Então eu percebi que dessa forma eu iria ser até mais, a minha atitude ia ser até mais altruísta, eu trazendo isso para o digital, porque eu iria abrir a possibilidade para muito mais pessoas poderem aprender. E no momento, aí de repente, nessa conversa com Deus, as coisas vão vindo, né? Não sei quem sente isso, quem sente verdadeiramente. Tem momentos que se você se colocar bem em silêncio, a resposta vem. Quando você sente no seu coração, é quando você encontra a sabedoria vertical. Pega essa chave, mais uma chave aí. O que é sabedoria vertical? Existem 2 tipos de sabedoria, ó, é uma chave. 2 tipos de sabedoria. Tem a sabedoria horizontal, que é a sabedoria que a gente tem aqui na Terra, que tem dos homens, que tem dos estudos, é essa sabedoria horizontal. E tem a sabedoria vertical, é quando você consegue se conectar e vem lá de cima. E quando você consegue se conectar e vem lá de cima, pode ter certeza que é para evoluir, que é para crescer. Por que é para evoluir, é para crescer? E, gente, preste atenção no planeta. Preste atenção na natureza. O planeta está sempre em movimento. A natureza está sempre em movimento. Você percebe que uma semente que a gente pega, um exemplo, se você pegar um caroço de manga e botar numa terra, ela vai brotar, ela vai crescer. Quando ela começa a crescer, é a prosperidade. Vão vir frutos e ela vai transbordar. Porque esses frutos dela, isso é prosperidade, pega essa chave. Os frutos dessa árvore vão vir outras árvores e não para. Percebe que a natureza ela é próspera? Percebe que o planeta é próspero? E por que algumas pessoas têm prosperidade e outras não têm? Simplesmente porque ainda não entenderam. Não entenderam o mecanismo, não entenderam como as coisas funcionam. Então, quando você começa verdadeiramente a entender isso e trazer isso para você, ó, como um passe de mágica, as coisas começam a acontecer. Então, no furar a orelhinha de bebê, por que você pode começar a construir
uma renda extra com isso. Por exemplo, eu falei no início da live que a gente chegou à conclusão que 1 hora da enfermagem estava em média R$25, certo? Aqui no Rio, eu cobro em cada atendimento hoje. Por que eu digo hoje? Porque quando virar o ano, provavelmente eu vou aumentar um pouco. Aqui no Rio, eu cobro R$198. Quanto tempo que eu levo na casa de cada criança? Exatamente 40 minutos. 40 minutos, gente, quando dá tudo certo, tá? 40 minutos. Claro que tem algumas situações que eu preciso ficar um pouco mais, porque uma coisa que eu sempre falo com as minhas alunas, para você conseguir botar o brinco na criança sem a criança chorar, não basta só a pomada anestésica. Você tem que... Pega essa chave. Você tem que aprender a observar o estado comportamental da criança. Quando você aprende isso, que isso eu passo no curso, eu ensino isso para as minhas alunas, essa observação do estado comportamental, você vai perceber que às vezes você vai ter que mudar. Você não pode ter uma técnica totalmente engessada, tipo, eu só boto a criança de cabeça de barriga para cima, eu só boto virada assim ou assado. Não, você não pode, porque vai depender do estado comportamental da criança. Aí no momento que você aprende a fazer esses ajustes, você consegue um resultado melhor. Então, por isso que eu falei assim, dando tudo certo, 40 minutos. Claro que se às vezes o estado comportamental da criança não me favorece para eu fazer direto, aí eu tenho que adaptar, adequar. Pode ser que eu fique, um exemplo, que eu fique 1 hora na casa da criança. Aí vamos pensar juntos, 1 hora na casa da criança. 198, vamos arredondar, R$200. R$200, 1 hora. Só que lá no seu trabalho, não sei quem já calculou aí quanto ganha por hora, vamos supor que você ganha R$25 a hora no seu trabalho. Percebe a diferença? Você fica 12 horas dentro de um hospital para ganhar R$25 a hora. Se você aprende a furar a orelhinha de bebê, você pode ganhar 200 a hora. É claro que às vezes pode ser que você não consiga ganhar isso no início. Mas eu costumo falar com as minhas alunas o seguinte, no mínimo, R$150. Por que no mínimo R$150? Vamos pensar numa outra hipótese. A maioria aqui é mulher, né? Tem homem aqui também, mas a maioria é mulher. Então, assim, mulher vai ao cabeleireiro, certo? Quando você vai fazer o seu cabelo, vamos supor que você vai fazer uma escova progressiva, vai retocar a raiz, enfim. Fazer uma massagem, porque aí resseca o cabelo, tem que fazer massagem, enfim. Vamos supor que você larga R$300 lá no cabeleireiro. R$300. Só que daqui a 3, 4 meses você tem que voltar lá e gastar mais R$300. O furo da orelhinha é para sempre. Então R$200 não é caro para furar a orelhinha de um bebê. Mesmo porque, o que você tem que pensar? Não é só o furo. Não é só o furo. O que mais importa quando você vai determinar o preço de um produto ou de um serviço é que benefício você vai trazer além. Gente, pega essa chave. Produtos têm preço, benefícios têm valor. No momento que você vai furar a orelhinha de uma bebê, você vai levar valor. Por quê? Quanto vale uma criança não sofrer? Quanto vale uma criança não chorar? Quanto vale a família ter certeza que está colocando a filha nas mãos de uma profissional qualificada e que vai fazer tudo para que esse momento seja mágico? Quanto vale isso? Isso é benefício. Então vocês não precisam ter medo de cobrar. É o trabalho de vocês. É o tempo que vocês ficaram estudando. É o tempo que vocês se dedicaram. É um tempo que vocês poderiam estar talvez com o filho, filha de vocês. É um tempo que poderia estar com o marido, com o namorado, enfim. É um tempo que vocês poderiam estar com vocês mesmas. Mesmo que seja dando uma volta no shopping, caminhando na praia. Entende? Tempo é o produto mais valioso.
que a gente tem. Não é nem um produto, é um bem. Literalmente, hoje eu considero o tempo um bem valiosíssimo. Então, tudo isso tem que ser colocado na hora que você vai fazer um atendimento. Você não tem que ficar pensando, mas vão achar muito caro. Não, se valorizem. Tem muito, a maioria aqui é da enfermagem, né? Os médicos se valorizam. Eles valorizam o tempo deles. E por que nós não vamos nos valorizar? Chega, gente. Chega de ter uma profissão que estuda tanto, que fica ali diretamente com o paciente, porque quem fica com o paciente é a enfermagem, do início ao fim. Não importa em qual setor seja, se está no centro cirúrgico, a enfermagem está dentro desde a hora que o paciente entra até a hora que sair. O cirurgião só entra no momento do momento da cirurgia, sai, e quem fica é a enfermagem. E por que tem sempre que ser o mais mal pago? Tá mais do que na hora da gente acordar e dar um basta nisso. É claro que a gente não vai conseguir, de repente, mudar um sistema que literalmente durante anos já colocou isso. A gente não vai conseguir mudar hoje, pelo menos hoje não, o valor do salário do enfermeiro. A gente não vai hoje, mas no momento que a enfermagem começar a abrir essa mente, começar a mudar, virar um mindset, se despregar de crenças limitantes e começar a vibrar numa energia boa, começar a empreender e prosperar, vocês não vão mais precisar ficar em 2, 3 empregos. Não vão mais precisar ficar fazendo plantão pago. Por quê? Vocês continuam... Eu sempre falo, gente, eu não tô falando para ninguém pedir demissão, tá? Por favor. Continua no emprego que vocês estão e comecem a empreender. Então, vocês vão empreendendo, um exemplo, se fosse furando a orelhinha de bebê, vocês iriam literalmente conseguir ficar mais tempo, fazer o horário de vocês vão ter a agenda de vocês, vão marcar na hora que vocês quiserem. Pode ser, tem gente que fala assim, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho muito. Gente, tempo a gente aprende a administrar, tá? Pode ser na saída do plantão, pode ser antes de ir pro plantão, pode ser no final de semana. Tem família que quer final de semana, tanto sábado como domingo, feriado. Às vezes tem pessoas que me pedem. Hoje eu não atendo muito no final de semana, até mesmo porque hoje eu me dou o luxo de curtir um pouquinho os finais de semana. Mas quando eu comecei, eu literalmente era sábado, domingo, feriado, enfim. Hoje, não é que eu não atenda no final de semana, mas quando a família me pede, eu até falo assim, olha, em alguns finais de semana eu até atendo. E eu sempre dou um jeito de, ali na hora da negociação, de marcar, de botar durante a semana mesmo, para que eu possa ter os finais de semana para curtir com a minha família. É aquilo que eu falei para vocês. É transbordo. Eu trabalho na área, mas somos muito desvalorizadas. Queria muito conseguisse fazer algo grandioso dentro da área. Então, a hora é agora. Entendeu? De você começar a fazer algo grandioso dentro da sua profissão. Esse é o objetivo, é isso que eu tô trazendo para vocês. A Elda falou que live maravilhosa. Ai, que bom, gente. A Fê tá falando maravilhosa essa chave. A Jana tá perguntando por que a enfermeira deve furar a orelhinha de bebê. Retorno a pergunta. Isso, mas ela deve furar por isso, porque ela tem que começar a crescer e prosperar. Porque isso está nas mãos dela, porque o Corém e o COFEM autoriza que todos os profissionais de enfermagem possam furar a orelhinha de bebê.